MG 432, Caracóis, Esmeraldas, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos corações amigos que por aqui costumam vir me assistir. E também, como de costume, eu escolho alguma de minhas amizades, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na vida ou pela vida, né? E as cito aqui como uma forma de homenageá-los, de prestigiá-los, de muitas vezes demonstrar gratidão. Não só por qualquer benefício, seja ele de qualquer natureza, né, que eu tenha recebido, ou pelo simples fato de eu ter testemunhado de sua própria bondade, de seus atos, vez que eu escolho pessoas que, eu cito aqui pessoas que realmente fazem a diferença ou fizeram a diferença enquanto eu os assistia de alguma forma. E nesse momento eu gostaria de citar Ideu Heller. Ideu Heller é um grande ser humano. Não bastasse ser um profissional exemplar, chegou ao ápice da sua carreira, é também um cidadão do mundo, representou nosso país em outros continentes e de sorte que a sociedade mineira pôde sempre receber dele a melhor atenção. Profissional exemplar, sempre cuidou e cuida do bem-estar, da segurança, de toda a sorte daqueles que estão sob os seus cuidados. Extensivo à sociedade mineira. Ideu Heller, alma boa, meu amigo. Eu, inclusive, lhe sou muito grato, porque certa feita eu me encontrava dando aula para pessoas, diga-se de passagem, muito melhores do que eu. E talvez por serem essas pessoas superiores, serem melhores realmente do que eu, nós sabemos que muitas vezes a vaidade toma um ou outro, né? Não raro, né? Infelizmente. E numa interação no sopé da escada do local que trabalhávamos, e Ideu Heller era meu diretor, era o diretor dessa escola que eu trabalhava lá, e eu comentei com ele que havia algo lá que estava me incomodando. Não estava certo, eu não estava satisfeito com aquilo na condição de professor, apesar de ser apenas um humilde professor. Mas aí ele me sai com uma frase assim marcante que me ensinou muito. E cada vez que eu paro para refletir a respeito dessa frase, eu sempre acho que existe uma nova e melhor interpretação para ela. Ele me olhou com aquele carisma de sempre e disse: mestre. Mestre é bondade do coração dele. Me dá esse título. Mas ele me disse com essas palavras: mestre, você sabe por que o mar se fez grande? Eu falei: não, comandante, não. Bom, acabei falando, né? Não, não sei por quê. Ele disse: é porque ele se fez abaixo do nível dos rios.
E isso tem muito a ver com humildade, né? Com realmente se colocar numa condição de humildade. Se colocar abaixo do nível dos rios transforma o mar no que ele é, maior que todos os rios juntos, diga-se de passagem. Ideia Weyler. Nessa oportunidade aí, eu estava indo visitar um outro amigo na cidade de Esmeraldas, Vicente Veloso, um ícone, inclusive, do esporte, do mundo acadêmico, inclusive. E ao passar nesse lugar, vez ou outra eu passo por aí, eu sempre dou uma paradinha, eu gosto de fazer essas coisas, né? E filmo, gravo com a intenção de trazer aqui para esse canal e dividir essa oportunidade com aqueles que me prestigiam aqui vindo assistir esses vídeos meus. E aí eu encontro essa riqueza belíssima, né, de vida, tanto vegetal como animal, né, essas aves aí embelezando esse ambiente. Esse momento, um momento fantástico, né, que é um entardecer, né, um momento maravilhoso, né, do pôr do sol, já o sol por volta de 17 horas mais ou menos, o sol já se pondo. Então foi um momento assim muito agradável. E eu sempre vejo alguma coisa que me faz bem, né? Me faz bem e eu quero dividir com aqueles que vêm aqui. Mas apenas saindo um pouco do contexto da paisagem aí que assistimos, esses vídeos meus, eles têm essa conotação. Eu tô vendo a paisagem aqui, falando, narrando aqui, né, em alguma medida o que nós estamos assistindo, mas isso não é o forte do vídeo, eu creio, né? Eu sempre gosto de conversar aqui e correndo o risco de, às vezes, até ter diversar, mas eu gosto de abordar outros assuntos, sabe? E esses dias eu estava gravando outro vídeo e no finalzinho do vídeo, quando eu vi já estava terminando, mas eu queria citar o meu pai, sabe? Meu pai, ele está fazendo 83 anos de idade, é uma pessoa simples, mas tem frases dele, tem algumas citações deles que são realmente memoráveis. E eu citei uma delas, onde ele diz assim: meus amigos não têm defeito. Se eles tiverem algum defeitinho, eu tampo. Se o defeito for maior que eu, não é meu amigo. Eu citei essa frase dele, ele chama Antônio Alves. E eu quis que essa frase, na verdade, não foi nenhuma questão planejada. Não, eu citei e quando eu vi já estava no final do vídeo e não deu para contextualizar da forma que eu gostaria e queria eu aqui agora fazer esse adendo, né? Fazer essa, essa pequena correção no que eu havia dito, no sentido de inteirar. É uma inteira, né? Um adendo, né? Meu pai conta que muitas histórias bonitas, sabe? Eu gosto muito de conversar com ele, ouvi-lo. Às vezes eu gravo ali, embora não tenha a conotação de publicizar essas, apenas para registro familiar mesmo. E eu ouço os causos, né? Os casos, os causos. Eu ouço isso e
e aprendo, sabe? E aprendo. Não só pelo o teor que eu chamaria de axiológico do que ele diz, mas também assim pela exegese, né, de uma compreensão mais profunda, diga-se de passagem. Se o áudio ficar um pouco diferente, não desconsiderem, é porque caiu aqui o microfone. Mas da fala dele, né, de que os seus amigos não têm defeito, se tiver algum defeitinho ele tampa, se o defeito for maior que ele, não é seu amigo, eu o vejo viver assim. Ele é uma pessoa que realmente ele vive o que prega, sabe? Primeiro ele acredita no que diz, e isso dele é incrível, isso porque parece muito com uma filosofia antiquíssima japonesa, uma filosofia milenar, a filosofia do samurai. O samurai é o primeiro a acreditar nas suas palavras. O samurai ele acredita mais em si do que em qualquer outra coisa. Quando um samurai quando o samurai diz que irá fazer algo, para ele é como se já estivesse feito e nada nessa terra o deterá. Então o samurai ele tem esse espírito de não só concatenar as ideias para além de o cognitivo, para além da capacidade de realização, mas sobre um conceito em que o pretérito é perfeito. Aliás, mais que perfeito, em muitas ocasiões. Então, o samurai ele tem realmente essa capacidade, ele tem esses valores que eu tanto admiro e acho bonito, e reconhecer isso na pessoa mais importante para mim, no homem mais importante da minha história de vida, é simplesmente fantástico, né? E uma pessoa que é capaz de ressignificar a vida de muita gente, diga-se de passagem, pela a sua forma de ser, e ele tem feito isso. E eu tenho muito orgulho dele, embora ele não seja vaidoso, pelo contrário, é de uma simplicidade muito grande, mas é uma pessoa que tem tido a capacidade de transformar os contextos, os ambientes e também as pessoas em seu entorno. Antônio Alves, meu pai. Mas sobre ainda o vídeo, as imagens elas realmente assim trazem em si uma beleza fantástica, né? A cena dos pássaros e tudo, a luz, né? Eu gosto muito dessa contraluz, né? Gosto dessa a contraluz, eu acho ela importante, né? Eu gosto muito de fotografia e imagem, e eu sei muito bem aproveitar esses momentos, eu me delicio com isso. Bom, já me encaminhando para o término do vídeo, eu quero agradecer aqueles que me deram a alegria de estarem até aqui, que nos acompanharam aqui nesse vídeo, permaneceram até o seu término. E mais uma vez eu peço para curtirem, compartilhar, fazer essas manobras aí que a plataforma exige para o canal se tornar relevante. Se fosse tivesse pornografia aí, esses vídeos bombavam, né? Mas, né, se tivesse menções aí desairosas nessas coisas, né? Mas não tem, é só paisagem, uma conversa aqui, né? Bom, seja como for, eu me sinto bem. Fiquem todos com Deus.